Há dias em que ser Porto é mais do que um sentimento. É resistência, é orgulho, é aquela chama que não se apaga mesmo quando o mundo lá fora parece querer apagá-la. Esta semana, o universo azul e branco tremeu com histórias que misturam garra, dor, fé e renascimento. Foram dias intensos, daqueles que fazem o coração bater mais forte e o dragão rugir ainda mais alto. Há quem olhe para o Porto e veja apenas futebol. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. É lealdade, é luta, é aquela voz que se levanta mesmo quando tudo parece contra. Porque quando o Porto sofre, nós sofremos com ele. E quando o Porto se ergue, o mundo inteiro volta a sentir quem manda neste país. Hoje trago-te 5 notícias que mostram tudo o que é ser Porto. Se és Porto de alma e coração, fica até ao fim. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Há quem se deixe levar pelos milhões, pelas promessas fáceis e pelos holofotes de fora. Mas há também quem entenda o peso de vestir esta camisola. Frold é desses. Aos 19 anos, com meia Europa de olho nele, Atlético de Madrid, Brighton e mais uma fila de clubes prontos para abrir a carteira, o miúdo não tremeu, não piscou, não desistiu. Disse alto e claro: sou incrivelmente feliz no Porto e nem penso numa transferência. Estas palavras caíram como murros na mesa. Num tempo em que tantos usam o Porto como trampolim, ver um jovem assumir o clube como destino é algo que enche o peito de qualquer portista. Frold não fala como promessa, fala como dragão. E mostra em campo o que diz fora dele: luta, entrega, orgulho. No jogo da Dinamarca, um passe seu deu golo e eliminou a Grécia do sonho do Mundial. Mas quando lhe perguntaram sobre o futuro, ele falou do Porto, do campeonato, da Liga Europa, dos adeptos. Falou como quem sente. E é isto que o distingue. Porque no futebol moderno, onde o dinheiro manda e a paixão é cada vez mais rara, ouvir um jogador dizer que a transferência está longe é como um grito de resistência. É o Porto no seu estado mais puro, o clube que transforma miúdos em homens e jogadores em símbolos. Enquanto os jornais estrangeiros falam de cláusulas e propostas, Frold fala de títulos e de orgulho. E isso mexe com o dragão. No balneário, dizem que é o primeiro a chegar e o último a sair. Que vive o treino como se fosse jogo e cada jogo como se fosse final. É esse espírito que Sérgio Conceição tanto valoriza e que os adeptos reconhecem à distância. E há algo bonito nisto tudo. O futuro do Porto pode estar a ser escrito por alguém que ainda nem completou 20 anos, mas que já percebeu o que tantos nunca entenderam. Aqui não se vem apenas jogar. Aqui vem-se lutar, sangrar, acreditar. E acredita, o que vem a seguir vai abalar ainda mais. Há momentos que valem por uma época inteira. E há jogadores que chegam, tocam na bola e parece que o tempo para. Frold é isso, uma faísca que incendiou o dragão desde o primeiro toque. Depois de dizer ao mundo que não queria sair do Porto, o miúdo dinamarquês respondeu da melhor forma possível, com futebol, com alma, com números que falam por si. Em agosto, o Porto teve um arranque cheio de tensão, jogos duros, adversários a morder os calcanhares, e no meio de tudo isso, um jovem de 19 anos a brilhar como se tivesse nascido para jogar de azul e branco. E o que aconteceu? A Liga não teve outra escolha senão ajoelhar-se. Frold foi eleito jogador do mês, médio do mês e jovem do mês. Um hat-trick histórico. Um triplo prémio que não é apenas estatística, é o reconhecimento daquilo que todos nós já sabíamos. O futuro do Porto está em boas mãos. 4 jogos, 1 golo, 2 assistências e uma maturidade que espanta até os mais céticos. Os treinadores adversários votaram, os números confirmaram e os adeptos vibraram. Frold superou Clayton, Julmand, Aursens, nomes feitos, com mais rodagem, mais experiência. E ainda assim, foi ele quem dominou tudo. É o dragão a ensinar ao futebol português que talento com alma tem outro peso. E a verdade é que há uma energia diferente quando este miúdo toca na bola. Vê-se nas bancadas, sente-se no relevado. A forma como encara cada jogada, como reage às faltas, como levanta os colegas, mostra que não é apenas técnica, é caráter, é Porto. Este prémio triplo é o símbolo de uma nova geração que não tem medo, que joga com o coração na ponta da chuteira e com o escudo do Porto gravado na pele. Nos corredores do Olival, dizem que a entrega dele é contagiante, que arrasta os colegas com a mesma garra com que disputa cada bola. E é isso que define o Porto, o espírito de quem não se contenta, de quem quer sempre mais. Frold está apenas a começar, mas já representa tudo o que este clube é: força, superação, respeito e orgulho. Quando um jovem de 19 anos varre todos os prémios do mês, o recado é claro: o Porto está vivo,
O Porto está forte e o Porto tem futuro. O dragão pode rugir tranquilo, porque a chama continua acesa nas novas gerações. Mesmo ferido, mesmo atacado, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. Há jogadores que passam. Há outros que ficam. E depois há os que marcam uma era, os que se tornam parte da alma do clube. Diogo Costa é desses. Aos 26 anos, o guardião do Porto atingiu uma marca que poucos conseguem tocar. 300 jogos como profissional, 124 deles sem sofrer golos. É mais do que um número. É uma prova viva de lealdade, consistência e grandeza. O mundo pode admirar os reflexos, as defesas impossíveis, as mãos que seguram vitórias. Mas nós, portistas, vemos mais fundo. Vemos o miúdo que cresceu no Olival, que aprendeu a cair e a levantar-se, que viu o trono de Iker Casillas e, sem medo, foi lá sentar-se, não por vaidade, mas por mérito, por alma, por Porto. O jogo 300 chegou com a seleção, contra a Irlanda, e, claro, sem sofrer golos. E lá estava o nosso número 99, frio, firme, sereno, a comandar a defesa, a inspirar confiança, a mostrar que o Porto cria campeões, não apenas jogadores. A maturidade que Diogo alcançou é de quem conhece o peso do símbolo que carrega. E o futuro dele continua a ser azul e branco. Quando regressar da seleção, a renovação até 2030 será fechada, com nova cláusula e novo salário, mas com a mesma fidelidade de sempre. Diogo Costa é a prova viva de que o Porto não precisa de procurar identidade. Ela está ali, entre os postes, de luvas nas mãos e sangue azul nas veias. Já defendeu 13 penaltis na carreira, já levantou troféus, já salvou pontos e classificações. Mas o que mais impressiona não são os números, é a forma como nunca se deslumbra. Mesmo depois de tudo que conquistou, continua o mesmo miúdo disciplinado, o mesmo que chega primeiro e sai por último, o mesmo que puxa pelos colegas com a calma de um líder e a alma de um dragão. E pensa bem, 300 jogos, 124 sem sofrer golos. 40% de perfeição. 40% de muralha. 40% de Porto. Cada defesa dele é mais do que um reflexo, é um grito de ninguém passa. E quando o Porto tem alguém assim na baliza, todo o estádio respira diferente. Mas do nada, algo começou a mudar. Porque esta marca não é apenas sobre ele, é sobre o Porto, sobre o que o clube cria, sobre a forma como transforma promessas em lendas. Diogo Costa está a um passo de entrar no top 5 com mais jogos da história do clube, lado a lado com monstros sagrados. E ainda falta muito. Muito. E no meio do caos do futebol moderno, de empresários, rumores e milhões, é bonito ver alguém olhar para o símbolo no peito e dizer, sem palavras, eu fico. E o que vem agora vai arrepiar qualquer portista. Há marcas que se contam em números e há outras que se sentem no coração. Pepe chegou aos 200 jogos pelo Porto e cada um deles carrega suor, lágrimas, entrega e uma devoção rara num futebol cada vez mais frio. No clássico frente ao Benfica, atingiu essa marca simbólica, e quando o apito soou, o que se viu não foi apenas um jogador cansado, foi um homem emocionado, com o olhar perdido no dragão e o coração cheio de Porto. Nem nos meus melhores sonhos pensei chegar aqui. Foram as palavras dele. E soaram como poesia. Porque o caminho de Pepe foi tudo menos fácil. Chegou jovem, tímido, de sorriso sereno, mas com o fogo da favela nas veias e o sonho de ser alguém num clube que exige o máximo. E o Porto moldou, transformou aquele miúdo em símbolo de raça, em espelho para os mais novos, em exemplo vivo de que vestir esta camisola é uma missão. Foram títulos, golos, assistências e, sobretudo, momentos. Momentos em que o estádio inteiro se levantou por ele. Momentos em que foi ala, extremo, lateral, médio, o que fosse preciso, porque no Porto ninguém joga por posição, joga-se por alma. Pepe nunca pediu destaque. Pediu apenas a bola, o espaço e o dever cumprido. E foi isso que conquistou respeito. Ao chegar aos 200 jogos, Pepe entrou no caminho dos grandes. Deco, Quaresma, Luxo, nomes de ferro, de história e de paixão. E agora o brasileiro olha para esse pódio e diz: é uma honra estar perto dessas lendas. E é verdade. Porque há algo nobre em ver um jogador que entende o significado do símbolo que carrega. No futebol das promessas vazias, Pepe é constância, é fé, é Porto. Nos treinos, é dos mais intensos. Nos jogos, o mais disciplinado. Fora deles, o mais reservado. Mas dentro de campo, o coração dele fala mais alto que qualquer grito nas bancadas. Cada arrancada dele é uma promessa de vitória. Cada cruzamento,
um recado aos que duvidam. Cada lágrima, um lembrete de que o Porto não é para todos, é para os que acreditam. O Porto é isto: cair, levantar-se e lutar até ao fim. Pepe representa exatamente isso. Já viveu derrotas duras, já sentiu a dor de perder finais, mas nunca baixou a cabeça. E quando o jogo parece perdido, é ele que vai buscar forças onde ninguém mais as encontra. Quando tudo parece perdido, o Porto volta a mostrar quem manda. E o que está prestes a acontecer vai deixar o Dragão em suspenso. Há lesões que param o corpo, mas não calam o espírito. E a de Luc de Jong é uma dessas. O avançado neerlandês, com 35 anos, podia muito bem ter-se refugiado na experiência, nas memórias, na carreira longa que já construiu. Mas não. Desde o momento em que o joelho esquerdo cedeu naquele maldito treino com o Lusitânia de Lourosa, Luc mostrou o que é ser Porto, porque ser Porto é não desistir, mesmo quando a dor grita. O diagnóstico foi duro, problema no ligamento lateral interno. E qualquer outro teria afundado. Mas o que fez de Jong? Cortou folgas, abdicou de descanso, chegou ao Olival antes do sol nascer, saiu quando o céu já escurecia. Treinou sozinho, treinou com fisioterapeutas, treinou com o coração. O corpo ainda dói, mas a alma nunca vacilou. E isso não passa despercebido, nem à equipa técnica, nem aos colegas, nem a nós, portistas. O mais incrível é que, mesmo afastado do relvado, continua presente. Conversa com os mais novos, incentiva os lesionados, levanta o balneário. Transformou a sua dor em combustível para os outros. E no Porto, isso tem nome: liderança. É por isso que foi contratado, não apenas para marcar golos, mas para inspirar. Samu e Denis Gul têm assegurado o ataque, mas é impossível esconder a saudade do gigante holandês. Aquele que chegou, marcou no clássico em Alvalade e já sentia o Dragão como casa. Aquele que, mesmo longe dos jogos, vibra nas vitórias e sofre nas derrotas. Há quem diga que o vê nos corredores do Olival a bater no escudo do Porto e a dizer em voz baixa: "Eu volto." E ele vai voltar. Porque o Porto não se rende e os seus guerreiros muito menos. O departamento médico não quer pressas, não quer atalhos, quer vê-lo regressar inteiro, pronto, em força. E quando esse dia chegar, quando Luc de Jong voltar a pisar o relvado e sentir o rugido do Dragão, cada portista vai levantar-se e gritar o mesmo: isto é ser Porto. O futebol esquece rápido, mas há histórias que ficam. A de Jong é uma delas. A de um jogador que podia ter desistido, mas preferiu acreditar. E acreditar é tudo o que o Porto sempre fez. Porque quando o mundo duvida, o Porto reage. Quando todos baixam os braços, o Porto levanta-se. Quando parece que acabou, o Porto começa outra vez. O Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, o Porto continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti.